Existe um Deus real e ele não é fruto da imaginação humana. E conhecer o seu caráter não é só questão de teologia, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. E essa é a série O Deus que se Revela. Iremos conhecer e veremos quem ele é segundo a própria palavra. Você já percebeu que muitas pessoas começam dizendo que Deus é amor, mas quase nunca elas começam dizendo que Deus é santo? Nós vivemos em uma sociedade que quer tornar Deus um Deus acessível, um Deus moldável, um Deus totalmente domestificado. Mas a Bíblia começa com Deus absolutamente separado. Se nós tiramos a santidade de Deus, nós perdemos o Evangelho. Se nós ignoramos a santidade de Deus, nós banalizamos a cruz. E se nós diminuirmos a santidade de Deus, nós simplesmente criamos um Deus à nossa imagem, não a imagem de Cristo. E hoje nós vamos olhar para o atributo que sustenta todo o pilar da base de Deus, que é a santidade do próprio Deus. Mas antes eu já te convido a maratonar essa série, se inscrever no canal, curtir esse conteúdo e chamar mais uma pessoa que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Se você puder abrir sua Bíblia em Isaías 6, do 1 ao 3, mais especificamente o verso 3, ele vai começar dizendo assim, ó: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você percebe que ele não começa falando amor, amor, amor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ele começa dizendo santo, santo, santo. E na cultura hebraica, quando você repete 3 vezes superlativo absoluto, significa que ele é infinitamente santo. Tá, Helene, o que significa ser santo, né? Santidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela não é pureza moral, tá? A palavra kadosh significa distinto e absolutamente outro. Então Deus, ele não é a melhor versão da humanidade. Ele é plenamente e completamente diferente da criação. Ele não evolui, ele não aprende, ele não melhora porque ele é a perfeição eterna. E o que significa essa perfeição eterna? Significa exatamente que a santidade de Deus, ela é uma santidade que ela é pura, ela não se mistura, ela é justa, nela não tem corrupção, ela é luz sem variação de sombra, ela é verdade, principalmente sem a variação. Olha o que diz Tiago 1,17, diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Então Deus ele não se ajusta à cultura, a cultura é que tem que ser julgada e ajustada por ele. Quando Isaías ele vê a santidade de Deus, a Bíblia nos conta que ele não celebra, ele não faz campanha, ele não faz petição de milagre, né? A palavra diz que ele diz: ai de mim, eu tô perdido. Por quê? Porque essa é a nossa reação diante da santidade de Deus. Aqui a gente entende que o problema da humanidade não é baixa autoestima, mas é justamente a culpa diante de um Deus extremamente santo. Romanos 8 diz que não há um justo sequer. Então a santidade de Deus, ela sempre vem para revelar quem nós somos. E principalmente, aqui tá o ponto crucial de tudo isso aqui que a gente tá falando. Você nunca vai entender a graça de Deus até você sentir o peso dessa santidade. E precisamos entender que santidade e a ira de Deus não são oposições. Muitas pessoas rejeitam a ideia da ira de Deus porque simplesmente acham que a ira de Deus é uma explosão de emoções, e não é, é uma reação santa contra tudo aquilo que viola a criação, a sua perfeição. Você imagina se Deus não odiasse o pecado? Ele não seria extremamente santo, seria totalmente santo. Um juiz que ignora os crimes não é um juiz amoroso, ele é um juiz corrupto, e a ira de Deus é a santidade aplicada exatamente contra esse mal. E aqui está o ponto crucial, quando a santidade de Deus encontra a graça na cruz. Aqui está o ponto mais glorioso da humanidade, porque só Deus absolutamente santo consegue fazer pecadores sobreviver. Aqui em Isaías 6 fala assim: um carvão que toca os lábios do profeta e o purifica. Aqui apontava para algo extremamente maior. Na cruz, a santidade ela não foi ignorada, gente, ela foi satisfeita. Romanos 3,26 diz que Deus permaneceu justo e justificador. Na cruz, a santidade exigiu punição, o amor providenciou a substituição. Nós tivemos na cruz a justiça que foi satisfeita, a graça que foi principalmente derramada. Olha quantas coisas nós tivemos na cruz. E Jesus ele não morreu para se tornar algo ou alguém amoroso, ele morreu porque Deus já era santo o suficiente para fazer isso por nós. Tá, Helena, o que isso significa para nós? Primeiro, que o pecado ele não é casual, o pecado não é algo leve, a adoração não é entretenimento e a graça não é barata. Hebreus diz que se nós estamos em Deus, nós devemos servi-lo com reverência e um santo temor. Então, se você está em Cristo, a santidade que te condenaria agora é a santidade que te guarda. Até porque o mesmo Deus que ele é santo é o Deus que te justificou. E aqui está uma verdade que muitos querem esconder. O problema do mundo não é que Deus é santo demais, é que muitos tratam como se ele não fosse. E nos próximos episódios nós iremos explorar amor, justiça, misericórdia e soberania que flui da santidade divina e perfeita soberana de Deus. Eu espero você.